Graças a Deus por essa rica e maravilhosa, preciosa oportunidade de compartilhar com você essa palavra que tem mudado a minha vida, que a cada dia tem me renovado, tem moldado o meu caráter, tem me dado ânimo e força para prosseguir. É por essa palavra que eu estou de pé. É por essa palavra que eu continuo falando do amor de Deus. É por causa dessa palavra que eu não me abalo por nada que venha contra mim. Ainda que situações, pessoas, acontecimentos imprevistos, contratempos internos, externos, estejam constantemente, de alguma forma, tentando me atingir, a minha confiança não está no homem, a minha confiança não está no governo, a minha fé não está em pessoas, porque pessoas são incapazes de salvar a si mesmas. Pessoas nascem, padecem e morrem. Mas a minha confiança está no Deus vivo, todo-poderoso, aquele que me deu o fôlego de vida. Porque exatamente por ele ter dado, criado o meu fôlego de vida, ele é fiel para me sustentar. Ele é fiel para me suprir e fazer aquilo que ninguém faz, que o dinheiro não compra, que riqueza nenhuma pode gerar em meu coração. Um dia desses, há mais ou menos uns 4 dias atrás, eu estava passando perto de um boteco. E passando ali, muitas pessoas assentadas do lado de fora, batendo papo, tomando a sua cerveja. E naquele momento, foi inevitável, né? A gente tem ouvidos. Logo que eu passei, eu ouvi o comentário de 2 homens conversando. E um deles fez o seguinte comentário: Ah, Michael Jackson que deu bem na vida. Olha lá o dinheiro que ele ganhou, aquele homem, né? Ele sim, ele se deu bem. Apenas poucas palavras que eu ouvi. Mas foi o suficiente para aquilo ficar na minha mente e me fazer refletir por muitos minutos, por horas, a ponto de hoje, alguns dias depois, eu estar aqui compartilhando essa mensagem com você. Naquele momento eu comecei a refletir, na opinião dele, Michael Jackson que deu bem na vida, porque ele ganhou muito dinheiro. E eu fiquei pensando, Michael Jackson deu bem na vida. Ele não tinha uma família tranquila, uma família onde ele tinha paz e alegria de conviver com seus irmãos, com os seus pais. Ele não gostava da própria cor que ele tinha, a ponto de se submeter a um tratamento tão agressivo para mudar a cor do corpo e deixar de ser negro para ser branco, embora sua natureza não era branca, era negra. Era afro, é uma coisa natural, descendência, normal, família, né? Genes, DNA, é uma coisa natural. Ele não gostava do tamanho do nariz, ele não gostava do cabelo, ele não gostava de quem ele era. E ganhou muito dinheiro. E de fato foi muito rico. Não teve o prazer de se casar, ter uma família comum. Com a esposa, com os filhos, uma casa, uma vida gostosa de se viver. Se entupia de remédios, era um homem depressivo, que gerou até suspeita de abusar de crianças e tinha muitas riquezas. Aquele homem morava num lugar que parecia um parque de diversões. A sua voz encantava milhares, arrastou multidões. Eu me lembro que quando ele faleceu, mostrando na televisão a reação dos seus fãs, uma mulher desesperada, aos gritos, apavorada, falando: o que vai ser da minha vida? Michael Jackson morreu. O centro da vida dela era Michael Jackson. Cheio de problemas, que não estava satisfeito consigo mesmo. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é tão bom nós termos coisas, nós
termos condição de adquirirmos bens, isso é prazeroso, isso é fruto do trabalho do ser humano, isso é dom de Deus, isso é dádiva. Segundo Salomão descreve em Eclesiastes, o homem desfrutar do suor do seu rosto, nos prazeres de desfrutar com a família, de adquirir bens. Isso é natural, você tem o dinheiro, você vai gastar de alguma forma, você não vai só pagar a conta. Mas aí eu fiquei meditando no comentário daqueles homens no boteco. E eu pensei, meu Deus, ele deu tão bem na vida, ele, segundo aquele homem, ele foi tão bem sucedido que morreu tão novo. Uma morte tão terrível, tão deprimente, tão triste, tão marcante. Foi velado num caixão luxuoso, como se adiantasse mais alguma coisa, um caixão luxuoso. E já passou dessa terra há muitos anos. E o Senhor me remeteu a uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 12, quando o evangelho estava sendo pregado por Filipe em Samaria. E naquele local existia um feiticeiro que fazia sinais, maravilhas. Deus permite, tá? Muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é maravilhoso vem de Deus, não. Muito cuidado. O espírito do engano, o espírito do erro, ele age de uma forma sobrenatural. Que as pessoas colocam a mão no fogo, isso é extraordinário, isso vem de Deus. Muito cuidado. E a palavra relata, a partir do versículo 9, que morava ali esse homem chamado Simão, que desde algum tempo fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. As pessoas se admiravam, as pessoas ficavam encantadas com aquilo, porque o diabo sabe como atrair a atenção das pessoas. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. E eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, é o grande poder. Olha o engano. Ele fazia coisas admiráveis, miraculosas, mirabolantes, coisas sobrenaturais que não é qualquer um que faz, que eles chegavam a dizer: esse homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. E eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados, maravilhados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe, a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E foram batizados, tanto homens como mulheres. Mesmo aqueles que se admiravam com o que Simão fazia, ouvindo o evangelho maravilhoso, a verdade que liberta, que Filipe pregava, eles creram e foram batizados. O próprio Simão também creu. Ele também ouviu e chegou a acreditar. E depois de ser batizado, ele acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que Filipe fazia. Por mais que o diabo faça coisas extraordinárias, coisas fascinantes, não se compara às maravilhas vivas, poderosas, que só Deus faz. É incomparável. Por mais que o diabo tente enganar com as suas grandezas, os seus sinais, que Deus é que permite ele fazer para enganar os duros de coração, não se compara às maravilhas perfeitas, vivas, que o Deus vivo tem poder para fazer. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que as pessoas de Samaria recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. E eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso,
ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Dura palavra, hein? Com dinheiro se compra carros, casas, viagens. Com dinheiro se compra navio, se compra um helicóptero, se compra um avião. Com dinheiro se compra luxo. Com dinheiro se compra pessoas. Infelizmente, tem pessoas que estão à venda. É duro, mas é uma realidade. Com dinheiro se compra prazeres. Com o dinheiro não se compra o dom de Deus. Com o dinheiro não se compra o Espírito Santo de Deus. Com o dinheiro não se compra a paz, que excede todo o entendimento que só Jesus dá. Você se lembra essa passagem quando ele disse aos discípulos: eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. O dinheiro não compra fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Não estão à venda. Com o dinheiro não se compra os dons do Espírito: a fé, sabedoria, o dom de operação de maravilhas, o dom de curar, o dom de falar em línguas, de interpretá-las, o dom da sabedoria, do conhecimento, o dom do entendimento. O dinheiro não compra lote no céu. Infelizmente, nós vivemos um tempo tão miserável em se pregar o verdadeiro evangelho, que as pessoas estão tentando falsificá-lo e acham que pode comprar esse verdadeiro evangelho com dinheiro. Se compra a rosa, se compra o feijão, é a toalha que faz milagre, é a vela que é só você atender, o milagre tá ali. Se compra água, é o galinho do ramo lá da videira de Israel, é a meia, é a caneta, é o tijolo, é a chave, é a aliança, é o azeite, né? São tantas coisas que agora até me foge a memória. Tantos amuletos. Não se compra um nome escrito no livro da vida. Não se compra. A vida eterna. Não se compra o poder de Deus para expulsar demônios no nome de Jesus. Não se compra o entendimento espiritual, o discernimento de espíritos. Pedro foi bem cortante direto com Simão. Simão achava que estava à venda, era só dar um dinheirinho que ele ia receber aquela capacidade de impor as mãos sobre as pessoas e vê-las receber o Espírito Santo. Ei, as bênçãos de Deus não estão à venda. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou muito caro na cruz do Calvário, custou sangue. E não foi sangue de um pecador, foi o sangue de Cristo. A graça não está à venda. A presença de Deus é inegociável.
Você pode fazer quantas faculdades forem necessárias para você achar que vai alcançar o entendimento. Deus não se revela ao homem pela sabedoria dos homens. Deus não se revela a homens por uma faculdade. Eu vou estudar para ser pastor, eu vou estudar para ser missionário, eu vou estudar para ser um profeta, eu vou estudar para ser um mestre, eu vou estudar para ser um evangelista. A graça é um dom de Deus que não está à venda. Você alcança pela fé, com o coração quebrantado e contrito, amando a Deus acima de tudo e todas as coisas e procurando amar o próximo como a si mesmo. Meditando na palavra, tirando tempo para conhecer a Deus através da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Palavra que traz luz, palavra que transforma, palavra que dá vida. É muito triste as pessoas conciliarem uma vida de vitória, uma vida próspera e bem-sucedida a isso aqui. É muito triste, a gente nasce sem um centavo. Mas fulano nasceu virado para a lua, já nasceu com uma herança, o pai é rico, a mãe é rica. Ei, se não for a presença de Deus, o que adiantará? Com o dinheiro se compra coisas, e não o olhar de Deus, a atenção de Deus. O perdão de Deus não está à venda. Precisamos aprender a nos ajoelhar, a nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ao seu tempo é Ele que vos exaltará. A glória, a honra, a virtude vem de Deus. O que adianta o nome na calçada da fama? O que adianta ganhar o Oscar e ser conhecido por homens? Nada. Porque nada trouxemos e nada levaremos desse mundo. Vai ficar tudo aí. Não é errado você estudar, você fazer cursos, você se especializar, você fazer mestrado, doutorado. Isso é honroso, é louvável, porque vai abrir portas maiores e melhores para você. Mas lembre-se, o céu não está à venda. A presença do Espírito Santo você conquista pela fé em Cristo, no Salvador da sua vida, através da oração, através da sua fé, da sua esperança unicamente nele. Eu quero terminar essa meditação com a passagem que está em Apocalipse, capítulo 20, através do versículo 11, a visão que João teve acerca das coisas que em breve hão de acontecer. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o mundo dos mortos, o sepulcro, ou também chamado de inferno, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ei, você já parou para pensar se o seu nome está no livro da vida, no livro do Cordeiro? Somente aqueles que forem encontrados no livro da vida é que herdarão a vida eterna, o gozo eterno, a plenitude da presença para todo sempre do Deus Todo-Poderoso. Um lugar que ninguém imaginou jamais. Um lugar que já foi preparado somente para aqueles que nele creem. Capítulo 21. Então eu vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, lembra de Simão, que era feiticeiro e ainda tinha aquele ardor das magias dentro dele mesmo, dentro de si mesmo? Os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E essa será a segunda morte. E aí, se Deus tirar o seu fôlego de vida agora, nesse momento, onde você vai passar a sua eternidade? Lembrando que a eternidade não tem fim. Aqui estamos de passagem. Se vive 10, 15, 20 anos, ou como Matusalém, lá em Gênesis, onde relata que ele viveu 969 anos. Hoje já não é mais dessa forma, se vive na base dos 100, 115, 120, porque estamos aqui, mas não somos daqui, estamos de passagem. Os nossos dias aqui estão contados, rigorosamente determinados por Deus. A hora que ele tira o fôlego de vida, não tem médico, não tem ciência que traga o homem de volta. É tão incrível isso que Jesus ressuscitou a Lázaro. Quando já fedia, depois de 4 dias, ele voltou a viver, ele reviveu, mas ele tornou a morrer. Porque estamos aqui, mas de passagem, os dias contados. Mas e aí? Quando Deus te chamar, quando Deus tirar o seu fôlego de vida, onde você passará a eternidade? Já parou para pensar nisso? Para entrar no céu, não tem como pagar, não. Não tem como comprar, não. É apenas pela fé no Deus Criador de todas as coisas. Fé no Cristo vivo, o Filho que morreu na cruz para nos libertar e salvar. E cheio da presença e da fé do Espírito Santo, que Jesus logo ao subir ao Pai deixou conosco, para não nos deixar órfãos, pelo contrário, para nos guiar, para nos ensinar e habitar em nós. Pense nisso. Pense nisso. Nada trouxemos, nada levaremos, e o seu nome será achado no livro da vida?